Que alegria estarmos unidos para rezarmos, sim, crescermos na consciência de que quando nós rezamos, nós já aprendemos aqui no programa, quando nós rezamos, nós aprendemos a viver. Rezar bem é viver bem. Por isso, bem-vindo a esse nosso retiro espiritual. Padre, que honra é estar junto com o senhor, Padre Everson, para crescer nessa consciência do quanto precisamos rezar. Vamos tirar essa honra? Que bom estarmos unidos semanalmente nessa caminhada de fé. Eu acho interessante quando a Caísa diz esse momento de oração. Eu repito muitas vezes que o nosso programa não é simplesmente um programa de ideias, um programa catequético, não é. É um momento em que, iluminados por Santo Afonso, nós queremos fazer essa caminhada. E hoje, Santo Afonso propõe um tema muito importante para nós, porque dentro do seu livro, A Oração, o grande meio de salvação, ele divide o livro em duas partes. E hoje nós vamos começar a segunda parte do seu livro, que é justamente o valor da oração. Esse é o tema do dia de hoje. Já deu para perceber o quanto nós vamos crescer na fé com o programa de hoje, mas para que isso aconteça mesmo, para que o nosso coração seja preparado, para acolher tudo que o Senhor vai falar a cada um de nós, nós juntos vamos clamar a força e a graça do Espírito Santo de Deus. Programa A Redenção, sempre convidando você a ter esse contato especial com a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, os versículos de 7 a 14. Vamos meditar então a palavra? Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós, quando seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Padre Everson, eu quero estar entre esses poucos que encontram o caminho. O caminho já está colocado, é o próprio Jesus. Sim. Eu sou o caminho e nós vamos trilhar o caminho da salvação, nos unindo e vivendo com Jesus. Mas para isso é impressionante a clareza com que Jesus fala sobre a oração. E Santo Afonso, refletindo sobre esse texto, Jesus foi muito direto
porque às vezes Jesus conta uma parábola para que a gente reflita e descubra a mensagem. Agora não, ele é muito direto. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Então Jesus é direto para dizer que a oração é de suma importância para que nós encontremos o caminho que é Ele, para chegarmos à porta do céu, que será então aberta para nós, Caísa. Muito bonito e importante falar sobre isso, do valor da oração, e para chamar a nossa atenção também o quanto nós precisamos vigiar, e Santo Afonso fala sobre isso. Ele diz assim, estando, pois, nesta vida, achamo-nos em uma guerra contínua, e para nos salvar, temos de combater e vencer. O que nos faz vencedores? O que nos faz combatentes? Guerreiros, fortes? A oração. Nós, por nós mesmos, nós não vamos nos tornar pessoas fortes e corajosas, mas a oração, sim, alcançando a nossa humanidade, através da oração, sendo alcançados pela graça de Deus, nós vamos nos fortalecendo e tendo sabedoria, Padre Everson, para viver neste mundo. E é interessante que Santo Afonso coloca, logo antes desse seu pensamento que você usou, Deus quer salvar-nos. Entretanto, quer salvar-nos como vencedores. É interessante, Santo Afonso, ele também, assim como Jesus foi de um realismo muito grande, Santo Afonso, ele olha a sua própria vida, que foi uma luta contínua para ser fiel a Deus. E ele sabe que Deus não quer nos salvar carregando-nos e levando para a eternidade. Não é. Ele quer a nossa participação. Isso é muito bonito, quer dizer, Deus quer nos salvos, mas quer que nós sejamos salvos como vencedores dessa luta. Ô Padre, o senhor falando dessa questão, Padre Everson, de que Deus ele não quer nos pegar no colo e fazer tudo, Ele quer da nossa parte. Santo Afonso fala sobre isso, tudo poderemos com a oração, por meio da qual Deus nos dará o que não temos. Então, através da oração, Padre Everson, Deus vai nos dando aquilo que não temos. Está faltando coragem aqui? Deus vai nos dar através da oração. Está faltando força naquela situação? Deus vai nos dar. Está faltando sabedoria? Deus também vai nos dar através da oração. Por isso nós precisamos perseverar, não é, Padre Everson? E é por isso que Santo Afonso ainda diz, a oração é uma valiosa arma para vencer os assaltos do demônio. É uma defesa que nos conserva em todos os perigos e é um porto seguro contra toda tempestade. É um tesouro que nos provê de todos os bens. Que bonito, né, Caísa? Eu acho que a oração é para nós o meio necessário. Por isso que Santo Afonso escreveu o livro A Oração, o grande meio de salvação. Sim, diante de tudo que nós vivemos neste mundo e você aí rezando conosco, com certeza está aí olhando para a sua história, não é? Para tantas situações que você está enfrentando com a sua família e talvez pensando nessa situação, ao invés de parar no problema, na dificuldade, na indecisão, eu vou olhar para Deus, eu vou rezar. Naquela situação me faltou oração. Se eu tivesse rezado, talvez eu estava mais tranquilo, tranquila para resolver algo que eu precisava resolver. Então, o programa de hoje é justamente para isso, para tocar o meu coração, o coração do Padre Everson, o seu coração, para dar aquele tum, sabe? Aquele tum para despertar em nós, eu preciso rezar. Eu não posso parar no problema pelo problema, mas eu preciso colocar tudo na presença de Deus. Combater, Padre Everson. E por isso, Caísa, eu acho tão bonito aquele pensamento de Santo Afonso, quando ele faz uma pergunta. O que faz a oração? O que faz a oração? Estamos falando, precisamos rezar. Agora, Santo Afonso, ele resume uma resposta bastante densa. A oração aplaca a ira de Deus, porquanto Deus perdoa logo
a quem com humildade lhe pede. É só olharmos as mensagens de Jesus. Né? Só lembrarmos a parábola do fariseu e do publicano. Jesus, quem se humilha será exaltado. Então, o humilde é perdoado. Mas Santo Afonso continua. Deus concede todas as graças pedidas, vence todas as forças do inimigo. Em resumo, transforma os cegos em iluminados, os fracos em fortes e os pecadores em santos. E Santo Afonso destaca o pensamento de São João Crisóstomo, só para completar o que o padre acabou de dizer. São João Crisóstomo também diz assim, a oração é âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes e preventivo para os sãos. Nós precisamos da oração. Unidos em oração aqui no programa A Redenção, e sempre temos alguém especial para compartilhar conosco esse momento, além da sua companhia. E hoje nós vamos crescer um pouco mais na fé com o padre José Ulisses da Silva, missionário redentorista e também diretor da Academia Marial. Hoje ele fala com a gente sobre Eucaristia. Nós vamos conversar um pouco sobre a espiritualidade redentorista, e nessa espiritualidade redentorista a gente quer focar de modo muito especial a Santa Eucaristia. Quando eu era garoto, entrava na capela do Seminário Santo Afonso, de imediato a gente contemplava o altar central, e ali no altar central a gente via um resumo da nossa espiritualidade redentorista. Lá estava o Cristo crucificado, lá estava Nossa Senhora, lá estava o Sacrário e lá estava também Maria Santíssima. Então eu diria que os grandes pilares da nossa espiritualidade são exatamente esses, não é mesmo? A encarnação no presépio, a redenção copiosa na cruz, a ressurreição de Jesus na Santa Eucaristia e Nossa Senhora como a realização mais perfeita de tudo que a gente pode chamar de copiosa redenção. Vamos conversar um pouquinho então sobre esses temas, porque a espiritualidade ela varia de congregação, de ordem para ordem, mas é muito importante saber que toda espiritualidade ela traz um colorido especial. E a nossa poderíamos chamar assim de espiritualidade da copiosa redenção, centrada totalmente na pessoa de Jesus, aquele Jesus encarnado, aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus que percorria os caminhos da Palestina. E ele foi deixando um modo de viver, um modo de contemplar a Deus, um modo principalmente de se relacionar com o ser humano aqui na Terra. Muito importante que a gente perceba que nessa espiritualidade de Santo Afonso Maria de Ligório, que nós herdamos e procuramos viver, é isso que está por detrás, é isso que é o respaldo da nossa vivência, da nossa consagração, do nosso ser missionário, da nossa pregação, da nossa oração, de tudo que fazemos. E é importante que a primeira frase importante nessa espiritualidade é um ato de fé muito grande. De tal modo Deus amou o mundo, de tal modo Deus amou o ser humano que lhe deu o seu Filho único. Tudo que a gente pode crer de Jesus, tudo que a gente pode aceitar como revelação divina, se resume nesse ato de fé. Eu creio que Deus tanto me amou que me deu o seu Filho único para ser o meu Santíssimo Redentor. É a partir daí que nós podemos contemplar os pilares da nossa espiritualidade redentorista. É a partir daí que para nós o presépio tem um significado imenso, porque Deus se humilhou e se fez um de nós, porque Deus veio viver a nossa vida, veio experimentar a nossa existência humana, penetrou na nossa natureza, assumiu um corpo humano no seio de Maria, e esse Deus é o nosso Santíssimo Redentor. Esse é o ponto de partida, esse é o primeiro ato de fé, essa, digamos assim, é o nosso credo. Creio que Deus tanto nos amou que nos deu o seu Filho único. Guarde no seu coração para que a gente possa continuar refletindo sobre a espiritualidade redentorista. Padre Ulisses, muito obrigado pela sua presença, mas muito obrigado mesmo. E você sabe o quão importante é a sua presença para
todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão fazendo essa caminhada espiritual, iluminados pelo nosso Pai e Fundador, Santo Afonso, quando lembramos os seus 150 anos de título de doutor. Obrigado, Padre Ulisses. E agora chegou o momento de olharmos para uma obra muito importante de Santo Afonso Maria de Ligório, Glórias de Maria. E eu destaco aqui um pedacinho falando da misericórdia. Maria foi misericordiosa na terra. Santo Afonso diz assim, ó: são olhos de mãe os olhos de Maria. Acrescenta ele: e a mãe vela não só para que o filho não caia, senão também para levantá-lo após a queda. Virgem Maria sempre nos ensinando, não é, Padre Everson, que nós não podemos cair e ficar no chão, não. Temos que levantar a cabeça e seguir com fé. E com muita confiança, na certeza do carinho, da ternura de Nossa Senhora. E quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 2, as bodas de Caná, nós vemos essa misericórdia que antecede, quer dizer, a misericórdia de Nossa Senhora antecede as nossas necessidades. Lá nas bodas de Caná, os noivos não foram pedir para Nossa Senhora, vai lá interceder para o Senhor. Não, ela se antecedeu. Por isso ela vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E quando minha hora não chegou, mas diante do pedido de Nossa Senhora, Jesus fez o milagre. Diante do pedido de Nossa Senhora, Jesus está sempre fazendo milagre em nossa vida, Caísa. Sim, Nossa Senhora Maria é misericordiosa nessa terra. Por isso, Santo Afonso ainda diz, durante sua vida na terra, tinha a Virgem um coração cheio de piedade e ternura para com os homens. Que Nossa Senhora interceda por nós e que nos ajude a experimentar a misericórdia do Senhor a cada dia. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante nós irmos até Tiorane, até Pagani, são as cidades onde Santo Afonso viveu os seus últimos anos. E vamos encontrar Santo Afonso ancião, que está refletindo em profundidade sobre a vida humana, a partir da sua realidade vivenciada todos os dias. E ele tinha uma preocupação em, não de se colocar como exemplo, mas de mostrar que ele passou por momentos muito difíceis e que nós vamos passar também, a aridez espiritual. Porque, queridos irmãos e irmãs, isso faz parte do seguidor, da seguidora de Jesus. Nem sempre nós vamos estar emocionalmente bem. Às vezes, espiritualmente, a oração se torna um peso. Outras vezes, rezar é um elevo para a nossa alma, mas às vezes não é. E Santo Afonso chama a nossa atenção, que aí que eu achei muito bonito um pensamento que ele repetia, que ele estava sendo preparado para a glória eterna. É o verdadeiro sentido do purgatório. Ele estava fazendo um purgatório nessa vida para chegar pronto para o céu. E Santo Afonso nos diz assim, pela aridez e tentações, Deus testa aqueles que o amam. E mesmo que a aridez durasse toda uma vida, se não desistirem da oração mental, o dia vai chegar em que receberão a recompensa. Quão grande é o valor da oração e o quanto nós não podemos desistir. Nunca podemos desistir, mesmo quando a oração se torna um peso. Que momento de graça que nós vivemos aqui no programa Redenção, não é?
E assim como eu, como o Padre Everson, eu tenho certeza que você está crescendo conosco. E hoje, na consciência do quanto a oração é valiosa. E Santo Afonso hoje nos traz um pensamento que vai tocar o nosso coração. Diz assim, ó: Deus sabe o quão salutar é para nós a necessidade de orar. Por isso permite que sejamos assaltados pelos inimigos para pedirmos o auxílio que nos oferece e promete. Mas quanto lhe é agradável quando invocamos os perigos, tanto lhe desagrada ver-nos descuidados da oração. Deus considera traidor aqueles que, vendo-se assaltado pelas tentações, a Ele não recorre pedindo auxílio. Deus está sempre disposto a nos ajudar e nos quer perto dele, Padre Everson. E é interessante esse pensamento. Deus considera traidor aquele que se coloca longe de Deus, sentindo o peso da dificuldade. E Santo Afonso teve um colega do tempo dele, um redentorista, Padre Cáfaro, que um homem maravilhoso, um colega de Santo Afonso no seguimento de Jesus. Durante 30 anos, o Padre Cáfaro teve problema seríssimo de aridez espiritual e não desistia. Durante 30 anos ele rezou. E certamente ele compartilhou muito com Santo Afonso todas essas angústias. E aí Santo Afonso vai dizer que é traidor aquele que, estando numa angústia, esquece de que Deus pode nos ajudar e vai nos ajudar para sairmos das angústias. Por isso que nós vamos rezar juntos agora, sendo conduzidos, sim, pela ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório, aprendendo a não desistir, mas a perseverar na oração. Rezemos então com Santo Afonso. Meu Jesus, meu amor, que belas esperanças me dá vossa paixão. Se um Deus onipotente deu por mim todo o seu sangue, como posso ter medo de não receber o perdão de meus pecados, o paraíso e todas as graças de que preciso? Amo-vos, e porque vos amo mais do que tudo, me arrependo de vos ter ofendido. Pobre de mim, que para não perder uma breve satisfação, tantas vezes vos perdi. A vós, bem infinito. Meu Redentor, com certeza espero de vós a salvação eterna na outra vida, e nesta perseverança no vosso amor, perseverança que vos quero pedir sempre. Pelos méritos de vossa morte, dai-me sempre a perseverança em vos pedir, Maria, minha rainha. A perseverança é que vos peço e obter espero através de vós. Amém. Que beleza! Ao chegarmos ao final, eu gostaria de voltar àquele pensamento de Santo Afonso. Deus quer salvar-nos como vencedores. E para sermos vencedores, nós temos uma protetora que é nosso refúgio. Refúgio dos pecadores é Maria Santíssima. Então, com o refúgio de Nossa Senhora, com a proteção de Nossa Senhora, nós vamos ser vencedores. Sim, eu acredito nisso também. Você com certeza também acredita e quer alcançar essa grande graça. Por isso, nesse finalzinho do programa, nós pedimos, não é, Padre, que essa bênção venha nos preparar, sim, para acolher tudo que o Senhor tem para nós e para vivermos a perseverança na oração. Por isso, com alegria e com muita confiança na presença de Nossa Senhora, eu lhes desejo que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém! A Mãe esteja sempre conosco. Amém! E nós queremos Nossa Senhora perto de nós, nos ensinando sempre que a oração é valiosa. Deixo o meu abraço, até o nosso próximo encontro, crescendo sempre nesse encontro especial, na certeza da necessidade de Deus.
Fiquem com Deus, o meu abraço carinhoso. Deus nos abençoe. Até o próximo programa.